Enquanto o pão cresce, vamos conversar? Vamos conversar. E no episódio de hoje a gente resolveu trazer aqui um assunto que consideramos bem importante, e ele Uhum, não é muito falado, né, a gente não vê muitas pessoas falando sobre isso, uhum. mas a gente acha que a gente precisa compartilhar um pouco, né, do que a gente já estudou, já colocou na nossa maternidade. Que achamos importante também, né, na educação dos Na filhos. educação dos filhos, né, porque o nosso podcast no geral, ele é um podcast que a gente fala sobre assuntos de maternidade, e dentre eles, sobre educação dos nossos filhos, né, questão de valores, mostrar para eles, né, formação de caráter. A gente já tem um episódio ali falando sobre formação de almas, Uhum. e a gente compartilhou bastante o que que a gente faz, por que que a gente escolheu, o nosso jeito de maternar, né, o nosso jeito de educar. Também temos episódios que falamos, o mais recente que a gente fala sobre telas, né, que a gente traz Uhum, ali, como lidar com as telas, como proteger nossos filhos da exposição. Também temos da internet, né, já falamos uhum, também sobre histórias, quão importantes são histórias que ajudam na formação do filho, formação de caráter, mostra valores, e a gente acha que esse é um assunto que também tá ali dentro, né, de todos, esses outros, como proteção da nossa criança. Um dos principais pontos da maternidade, além da educação, e que também é conectado com a educação, é a uhum, proteção também, né. Nós, uhum, como mães, nós somos totalmente responsáveis, e é prioridade nossa estar aqui para proteger os nossos filhos, né, guiar eles para um caminho do bem, para proteger eles. uhum, E lá na frente, quando eles forem maiores, né, forem ali só eles, né, sem a gente estar o tempo inteiro, fazendo esse papel de proteção, mas eles, saberem discernir o que é certo, o que é errado, e poderem optar pelo bem, porque eles vão entender que aquilo, né, vai também estar, protegendo eles de certa forma, né, ali para o mundo. Então, vamos falar sobre a pureza, né, e a modéstia, e o quanto uhum. isso é importante na educação dos filhos. Sim, tô bem empolgada aí para esse episódio. Uhum, Porque quando falamos em maternidade, né, em maternar, em educação dos filhos, as pessoas, assim, é um assunto que não é muito falado mesmo, né, sobre uhum. modéstia e pudor. Muitas famílias não sabem que modéstia e pudor faz parte também da educação dos filhos, né, é um assunto muito sério e muito importante. Então, durante esse episódio, nós vamos conversar sobre modéstia, o que que é a modéstia, como ensinar, né, esse estilo de vida, porque modéstia não é simplesmente uma palavra, né, quando você joga Uhum, modéstia no dicionário, ele destrincha ali várias coisas, né, vários uhum. conceitos, de jeito de falar, jeito de agir, jeito de Se conversar, de vestir. se Uhum. vestir, então vamos ir desde de comportamento à vestimenta, né, até o É. fim do episódio. E o porquê tudo isso é importante, né, na educação do seu filho, e pra ensinar isso para o seu filho, para a vida dele. Sim. E vamos começar conversando, contando um pouco do nosso passdo, né, de Uhum, como éramos também antes de saber esse conceito, né, essa questão de preservar o corpo, né, de ir na praia e não ir de biquíni, por exemplo, uhum. então tem muito a se falar, né. Vamos quer Sim. contar um pouquinho da tua história e Bom, vamos lá. Para mim também é super recente, esse aprendizado todo com a modéstia, né. Venho aí, hã, de uns 2 anos descobrindo isso, e mudança, assim mesmo, que eu tive em relação à forma que eu me comporto, decidi parar de falar certas coisas, até a forma de pensar, a forma de agir, eh, não só em casa, mas também, em público, né, com outras pessoas, mesmo amigos, assim, forma de me vestir. Porque, eu sou brasileira, somos brasileiras, né, e venho aí desde a minha infância, morei no Brasil até os meus 27 anos, e no Brasil, querendo ou não, é muito comum certas coisas, né, muito comum e normal a gente ver certas coisas lá que passa despercebido, porque é normal, tá enraizado uhum, na cultura. Então o Brasil, ele tem uma cultura, querendo ou não, que é mais sexualizada em uhum, questão de corpo, forma de se vestir. A gente vê nas próprias músicas, né, uhum, músicas, novelas, filmes. O próprio carnaval é um símbolo muito grande, né, um símbolo uhum, cultural do Brasil muito grande, e que lá a gente olha, a nudez em si como
cultura, como arte, como uma coisa normal. Então, para nós, né, que somos brasileiros, que estamos, de certa forma, acostumados, crescemos com isso, Uhum, a gente não olha como se fosse algo absurdo, né. Então eu venho aí desse desse passado, de uhum. acho que a maioria das pessoas, né, vou Todos vou nós. dizer, todos nós. E a mudança de chave para mim foi acho que muitas coisas que eu cito aqui, na verdade, eu vou falar que a mudança de chave pra mim foi a maternidade, porque realmente foi. Foi uma coisa que mudou muito a minha vida, a minha forma de pensar, e me fez querer ser uma pessoa melhor, me fez querer, ser uma mãe melhor, justamente pelos meus filhos. Uhum, Então, depois que eu comecei a me converter para o catolicismo, que eu tive contato com o que era modéstia. Eu ouvi pessoas falando modéstia, uhum. modéstia, modéstia, e no começo não fez muito sentido pra mim, né, porque, a primeiro momento eu com toda aquela bagagem brasileira, eu vou olhar, vou ouvir alguma pessoa falando algo assim, eu vou falar: "Não, não, isso não tem nada a ver", Até né. porque, nem todo mundo que se diz também religioso, né, Uhum. se comporta modestamente, né. Tem Sim, gente que, é. né, vai na igreja normal e mesmo assim tem atitudes que não são coerentes com a Uhum, modéstia, né, uhum. digamos. Sim, nem todo mundo, né, a gente Então é também difícil para quem, por exemplo, tá tentando achar uma referência, né, buscar, assim, nossa, mas, né, a importância de buscar as referências certas, né, e não Uhum. focar nas pessoas que também estão Sim, buscando algo, mas focar, né, em quem sim. já tá lá, digamos. É, não, sim, e é importante falar isso, né, que também, assim, não estamos trazendo aqui a questão da religião, mas é que eu tô contando o meu processo que foi, assim, o primeiro Uhum, contato com a modéstia foi, dentro ali da igreja, né, uhum, explicando o que que era, mostrando, e aí o meu primeiro pensamento foi um choque, né, do: "Nossa, que uhum. exagero, né, não precisa ser assim, não, mas nem é tão ruim, não tem nada a ver, né, não faz sentido". E aí, É porque as pessoas conforme relacionam modéstia só com o jeito de se vestir, né, aham, também, né, tipo: sim, "Nossa, não, eu acredito em Deus", digamos, "por que que eu preciso não tem nada a ver, não tem é, nada a ver eu vestir um shortinho aqui e eu vou com a não, minha fé", né, é, é. é difícil entender pra quem, né, é difícil no começo entender Uhum. realmente esse Sim, conceito, né, sim, muito difícil, ainda mais quando a gente cresceu, né, com tudo aquilo achando que é enraizado. normal. E aí eu fui percebendo certas coisas, em questão comportamentos meu, em questão da maternidade, com a minha filha, né, porque a minha mais velha, ela é uma menina, Uhum, então a gente acaba, querendo ou não, ficando mais alerta. uhum, E coisas que eu fazia, assim, pessoas que me conhecem, amigos meus que me conhecem desde sempre, já viram todas as minhas fases. uhum, E a minha fase antes dessa, era uma fase eu sempre gostei de natureza, de coisa assim, então eu confundia muito a questão o que é natural, né, é pra ser uhum, mostrado, porque é beleza, então eu tive uma fase, principalmente quando eu morei no outro lado da Austrália, quem me acompanhou nessa época, quando eu morei em Byron Bay, lá é uma uhum, cidade menor, muito de praia, então todo mundo anda praticamente de biquíni o tempo todo. Tem muita coisa relacionada com natureza, uhum, cachoeira, então o pessoal lá leva a nudez como uma forma de se expressar, sabe assim, uhum, que acontece muito hoje em dia. E aí eu confundia muito isso, então eu postava foto de biquínis, uhum, na internet, né, no Instagram ali, postava até na gravidez, eu lembro na gravidez da minha filha, eu fiz um álbum meio que seminu, né, seminu uhum. ali, só tampando algumas coisas com um É pano, muito achando que era comum no arte, Brasil, super né. É bonito. muito comum, É pessoas muito comum. brasileiras É, fazerem, é. esse Esse ensaio esse gestante, mas ensaio. expondo o corpo inteiro para Esse todo malu mundo, né. exato. Até coisa também depois teve momentos, que minha filha nasceu, tirar foto amamentando e achar que aquele momento que momento é um momento lindo, maravilhoso, mas depois você olha hoje em dia eu olho aquilo e penso: "Precisava ter mostrado pra todo mundo ver alguma coisa tão natural assim, né". Então eu Uhum, passei por essas fases e eu já estive nesse lugar. E hoje em dia eu entendo, né, mas ter a minha filha, mudou uhum. completamente, o jeito de eu me vestir, me comportar, as coisas que eu fazia e pensar: Uhum. "Imagina".
né, daqui um tempo a minha filha olha fotos, assim, minhas na internet, né, Uhum. olha assim e eu não queria isso, sabe, depois ainda tive um menino que é pior ainda, né, você Aham. pensa o seu menino vai olhar você na Imagina o internet, filho olhando a mãe assim, é eu comecei a verdade. achar isso muito estranho, Aham. sabe. Enfim, é basicamente isso, mas eu vou falar mais, vou deixar um pouco você falar agora também como foi pra você, essa virada de chave. Eu também venho de fases aí, né, já passei por muitas fases, né, onde eu achava que tudo era normal, né, era normal mesmo assim, tendo uma vida, né, na igreja, assim, achava normal. E porque no fim, culturalmente a gente leva essa bagagem, né, da cultura, onde a gente não vê que isso é um problema, mas Uhum, é errado, né. uhum, E até o momento de alguém falar que é errado, falar que não está coerente, né, com o estilo de vida, né. Então nisso tudo, né, com a chegada também do meu primeiro filho, faz a gente refletir realmente, né, sobre a maneira de agir. E estando em casa com eles para passar valores, para né, para educar a criança numa totalidade, e não só educar, por exemplo, academicamente, mas por um ser completo, né. uhum. E sim, exato. E o porquê também é importante falar, você mencionou que é errado, e o porquê que isso é errado. Pode parecer uma coisa, inocente, né, que passa despercebida, como falamos, é muito comum para todos nós que fomos criados assim, com músicas do El Tchan, programas Uhum, da Xuxa, que tinha coisas muito explícitas ali em pleno domingo de tarde, que a uhum, criançada estava na casa da avó, todo mundo junto, passava coisas absurdas. sim. É que você, né, a Líbia cresceu na Itália, então não sei se teve muito isso para Ah, você, mas mas eu acho que é no mundo é no mundo inteiro, inteiro, né. a TV, assim, É, aberta, né, o com programa é, de dia, assim, pra família assistir, tinha ali pessoas, né, modelos, é, sem né, com só com parte de cima, parte de dançando, baixo, enfim, até filmes mesmos, todos to né. sempre, é. E às vezes pode passar despercebido: "Ah, mas é só uma música, ai, é só uma roupa, é só isso", mas na verdade isso tá moldando as crianças e tá expondo as crianças a muitas Uhum, coisas que talvez, não apareça agora, que pode até aparecer agora, mas só vai aparecer lá na frente, né, então tá uhum, expondo a criança ali numa sexualidade, precoce uhum, e muitas vezes que ela não tá preparada, porque a criança o importante também da gente estar falando disso é preservar a pureza, né, porque preservando a pureza, a gente preserva a inocência da uhum. criança, preserva a infância da criança, dá tempo pra Dá tempo criança pra cada coisa, cada ser fase, criança, né. porque a criança não tá preparada para ouvir um monte de assuntos, né, um monte de coisa para ser exposta a muitos assuntos que são assuntos de adultos, né, que são coisas que só adultos deveriam ter contato e às vezes nem adultos deveriam ter contato, né, Uhum. com certas coisas, mas elas acabam sendo expostas a isso porque simplesmente é assim que é, né, Né. então acho que esse é o ponto que a gente Sim, trazer. porque, né, eu bato a tecla e falo sempre em todo episódio dessa questão dos sentidos, mas é que é a verdade, né? Nós, inconscientemente, nós somos moldados, né, por tudo que vemos, por tudo que ouvimos, Uhum, por tudo que temos contato, né? uhum, Então, ali uma criança que, mesmo, não, diretamente não tá sendo, eh, não tá ali diretamente assistindo né, o programa, né, eu ia falar uhum, um nome, mas não, o programa ali da televisão e porque os pais estão assistindo, mas, gente, tem que tomar um certo cuidado, né, porque a sim, criança tá sendo exposta. sim, Mesmo que ela tá brincando, ela tá o inconsciente dela tá sendo é, moldado através do que ela tá escutando, através do que ela bate o olhar e vê, e aí ela pensa uhum, naquilo durante a noite, antes de dormir, ela fica: "Nossa, por que que a pessoa estava vestida de tal forma? Por que uhum. que tinha um homem desse jeito?". Enfim, É, muitas coisas passam na cabecinha e os pais nunca vão saber porque não foi algo intencional, né, que sim, eles deixaram a TV ali para a criança assistir aquilo, não, mas o inconsciente vai sendo sim. formado, né. E as próprias consequências, né, você não tem como medir as consequências quando elas vêm, como elas vêm, do jeito que elas vêm, mas em algum momento ali da vida da criança, elas vêm, né, e Uhum, elas se manifestam ali em diferentes áreas da criança, do adolescente, do adulto, né, então, eu acho que esse é o ponto que a gente quer trazer aqui, para poder informar. Isso é um assunto que
você que tá ouvindo nunca tinha parado pra refletir, talvez valha a pena, né, porque Uhum, nós já passamos por isso, nós estávamos desse outro lado, né, até a gente ter esse ponto de virada de chave e perceber que isso é muito importante pra gente proteger a infância das nossas crianças e depois tornar elas adultos com os valores certos, né. Às vezes uhum, tem gente que fala assim: "Ai, eu assisti, né, eu dancei muito El Tchan e isso não me afetou, né, não me fez mal". Mas será que não fez mesmo, né, ou será que a gente só não sabe o quanto que isso afetou a uhum, gente, né, o quanto que isso distorceu os nossos valores, porque é isso que acontece na sociedade, né, isso que acontece nessa questão principalmente cultural do Brasil. Há muitos anos que isso veio se uhum, distorcendo, que uhum. veio se transformando, que os valores É vieram. histórico, né, isso Uhum. já vem de há muito tempo. Uhum. É, não é de um dia para o outro, "Ah, isso não era assim, agora é", foi aos poucos, né, colocando ali na nossa mente, "Ai, mas tá tudo bem, né, tá tudo bem ter uma cena de nudez numa novela, tá tudo bem falar uma música um pouco ali mais, explícita", né, isso foi de pouquinho em pouquinho, e Uhum, tanto é que hoje se a gente parar pra pensar o quanto isso ficou pior, ficou uhum. muito Não, pior. hoje está realmente escancarado, não é Escancarar, mais né. algo que as pessoas, É, inconscientemente estavam ali assistindo, escutando, né, fazendo, mas hoje em dia é assim, é, bater e foto já das crianças é, inapropriadas e postar uhum. na internet, Já enfim. normalizou tanto que ninguém acha, isso um horror, né. É. E aí talvez a gente trazendo esse assunto aqui, as pessoas vão ouvir e vão achar o que nós estamos falando um horror, né. "Nossa, Uhum, mas que absurdo", mas gente não, né, eu já estive do teu lado, eu sei, uhum, e hoje depois que eu vi essas coisas, eu não consigo mais achar normal, eu não uhum. consigo mais achar normal. E eu acho isso inclusive acho não, né, mas inclusive isso é muito perigoso. Uhum, concordo. E quando falamos em modéstia, a maioria das pessoas pensa só na vestimenta, né? Na maneira de se vestir, né? Da maneira de se cobrir. Mas a modéstia vai muito além da aparência, né? Ela vai na maneira de como a gente conversou antes, na maneira de agir, na maneira de conversar, na maneira de como se comportamos e interagimos com o mundo, né? E trazendo assim para a prática, né? Por exemplo, podemos refletir sobre como a maneira de conversar, né? A moderação na fala mesmo, evitando palavrões, evitando xingamentos, evitando blasfêmias, evitando palavras vulgares, né? Uhum. Tudo isso. Mas também as moderações nas nossas ações, né? Ensinar a criança a não agir para chamar atenção, né? Porque ela não tem necessidade. A partir do momento que a gente começa a ensinar a proteger essa pureza, isso vem inconsciente, porque a criança Uhum. não vai ter essa necessidade de provar para o mundo afora, né, e de Uhum. se mostrar, essa necessidade de precisar de aplausos, né, de chamar a atenção, mas também, né, na maneira de evitar essas brincadeiras, eh, Provocativas, é. provocativas, né, essas brincadeiras Uhum. maliciosas. Que é muito comum hoje em dia, né, a gente vê aí principalmente com a internet, a gente vê muita exposição das crianças, que precisavam, na verdade, estar sendo só crianças, né, mas você Uhum. vê ali uma Perda. perda da inocência, né, com crianças ali muito novinhas, se maquiando, se preocupando Uhum. com tutorial de maquiagens, né, com a beleza ali, com, né, como fala, a questão da autoestima, você vê Uhum. crianças fazendo dancinhas sensualizadas com roupas, né, curtíssimas e com letras de músicas péssimas, então, eh, crianças que estão se preocupando com o que elas não precisavam estar se preocupando, né, e Uhum. elas estão perdendo Em vez ali de uma correr coisa. livremente, É, brincar, né, e aquela perdendo uma pureza. coisa muito importante, uma parte muito valiosa que é a infância, né, Uhum. que elas E só que passa precisavam tão estar rápido, né. Por isso é que a gente tenta, né, vamos manter a criança em cada Uhum, fase certa para ela poder aproveitar cada fase, né. Uma hora vai sim, chegar aquela fase mais adulta, sim, mas não vamos adultizar é. uma criança, não vamos vestir uma criança como um adulto, não Sim, tem essa é. necessidade, Pular né. as fases, né, É. não precisa pular as fases, dá pra viver ali as fases certinhos e, preservar o que é pra ser preservado, né. E uma das coisas que faz parte da modéstia, que eu acho que é uma das coisas que é mais fácil falar sobre, né, que a maioria das pessoas relaciona com a modéstia, é a questão da vestimenta, né, do se vestir, das roupas que a Uhum. gente usa, e o que é muito importante, porque a roupa comunica, né, a roupa é a nossa imagem exterior, né, o corpo é a Uhum. nossa imagem exterior, e tudo que a gente usa tá comunicando
algo, né. Exatamente, a vestimenta é uma linguagem, né. Uhum, Da mesma forma que a gente vai para uma entrevista e se veste bem, né, com um blazerzinho ali, se maqueia apropriadamente para aquela situação, a uhum, gente quer passar o nossa vestimenta, a gente quer falar através da nossa vestimenta, sim, né, mesmo sem abrir uma boca, né. Então, isso significa que a maneira como nos vestimos está sim passando uma informação, está comunicando alguma uhum, coisa. Então é muito importante, isso faz parte da educação dos nossos filhos, né, uhum. e temos que ensinar para eles a se vestirem bem. Sim, é a nossa imagem, né, é o jeito que a pessoa tá te vendo e consequentemente, os seus filhos vão te ver. O jeito que você tá se vestindo, eles vão estar vendo, é a imagem que você vai estar passando pra eles e também ensinando como eles vão se comportar, né, como eles vão se vestir, eles vão estar ali Uhum, absorvendo e trazendo aquela informação para eles, né. uhum, Então, não só da gente, né, se vestir bem, se vestir adequadamente, aquilo que eu falei um pouco no começo do episódio, que isso foi um dos pontos de virada de chave para mim, a forma como eu estava me vestindo, era a forma que meus filhos estavam me vendo, a minha uhum, menina, né, a forma como ela me via que ela ia se vestir, então eu não queria mais usar decotes mostrando, né, vestidos curtos, mostrando meu corpo, porque o corpo é sagrado, acho que a gente não tinha uhum. mencionado isso aqui Não, é. antes, né. O nosso corpo, ele é sagrado, e é importante ser preservado, e é importante Exatamente. ensinar as nossas crianças a preservarem o corpo. Uhum. E aí vem a nossa parte, né, o nosso papel de mãe, ensinar as crianças na prática, né, escolher roupas, né, Uhum, apropriadas, se tiver roupa rasgada, se desfazer ou se costurar ou remendar, né, mas uhum, enfim, deixar sempre a criança bem vestida, mesmo dentro de casa, mesmo que não tá saindo, não vê ninguém, a maneira como nos vestimos é a maneira como também nos comportamos, uhum, né. A gente falou que a roupa é uma linguagem, então tu pode ver, se a gente coloca um certo tipo de roupa, mesmo estando em um ambiente só, dentro de casa, vamos supor, você vai agir de maneira diferente. Se você quer ser mais produtiva, você vai se vestir de uma certa maneira. Se você quer relaxar, uhum. você vai se vestir de outra Sim, maneira. Se você quer dormir, você vai vestir de. Então, ensinar isso para as crianças, né? A importância de saber escolher cada roupa para cada sim. ocasião. Mas mesmo estando dentro de casa, né? É. E Se e vestir bem. e pode parecer até bobo, né, você fala: "Ai, mas são tão pequenos, eles não entendem", só que, assim como tudo que a gente já citou aqui em outros episódios, a gente constrói um hábito desde a infância ali, né, desde a primeira Uhum. infância, então é importante ensinar tudo para crianças, mesmo que eles não entendem, eles estão construindo os seres, né, Sim, que eles vão se aos tornar lá na pouquinhos. frente, então isso já é importante Sim. mostrar. E aos pouquinhos, porque a gente precisa falar, né, precisa ensinar. A gente vai repetir muitas vezes, né, os ensinamentos conforme os anos, mas assim, a cabecinha deles vai captar, né, aquelas informações da maneira que eles conseguem naquela Sim, certa idade, é, mas a gente batendo a tecla e continuando ensinando, né, é. repetindo, 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 além do hábito se criar, né, Uhum. automaticamente, mas aí eles vão aprendendo cada vez mais. É, pensa que a criança é uma folha em branco, né, então tudo que você vai Uhum, colocar, você vai estar escrevendo naquela folha e você vai estar formando um livro. Então o que que é mais fácil? Você ensinar logo de cara as coisas certas para a criança, para quando ela crescer, entrar uhum, ali na fase da adolescência, que, né, é uma fase mais complicada mesmo. O que que é mais fácil? Você já tá com uma criança um pouco mais formada, direcionada para o bem, ou uhum, uma criança que aprendeu tudo de qualquer jeito e depois você tem que refazer aquele uhum, trabalho, né. É um trabalho muito mais difícil quando a criança já tá uhum. ali com mais maturidade, que já aprendeu vários hábitos e você depois quer mudar aqueles hábitos. Então, é melhor a gente fazer esse trabalho. Mas assim, também não é impossível, né, para quem já tem crianças maiores, que precisa, né, que nunca tinha parado para pensar várias coisas e tá também fazendo esse trabalho de reeducação, né, não é reeducação, mas ainda é educar, né, a criança tá Sim, sempre continuar aprendendo. educando. Uhum, Mas, é bom você fazer quando tá ali, né, quando tem tempo, tá na formação e tá escrevendo as páginas em branco da criança. uhum. E nessa questão da roupa, né, como que a gente pode colocar na prática também? Você falou, né, você falou da questão de roupas, de se vestir. É importante também, colocar as roupas de acordo com a idade das crianças, né. Por exemplo, meninas no caso, como eu tenho uma menina, eu me preocupo muito hoje em dia com não colocar vestidos curtos, muitas vezes Uhum. não acima do joelho, né, deixar ali na altura do joelho, pra baixo. Sempre com um shortinho embaixo Sempre que também, coloca né, porque vestido com uhum, shorts embaixo, né, porque a menina se mexe, tá brincando, mas sempre com shorts embaixo.
Eh, cropped, né, hoje tem cropped pra É a todo mundo, moda tem da até vez. cropped pra bebê, cropped pra criança, mas assim, Não combina, não é uma não coisa combina. legal, não combina pra ninguém, né, Exato. convenhamos, mas assim, não mostrar a barriga, não mostrar Sim. partes do corpo da criança, procurar sempre, esconder, né, esconder, preservar aquela parte, não colocar roupas curtas, justas, se você tem meninas mais velhas, né, não preservar ali o Uhum. corpo da criança, pensando que também, nos dias de hoje, né, como os dias de hoje, tem pessoas que vão olhar para sua criança de forma que não vai ser uma forma errada de olhar, né, então isso também você vai estar, protegendo a Uhum. criança de certas situações ali. Sim, Que mais? e ensinar a se vestir, né, mesmo que simples, que seja coerente com cada situação. Por exemplo, meus filhos aqui, eles já sabem, né, o que combina, o que não Uhum, combina, né, por exemplo, sair de casa, precisa colocar uma meia ou branca ou preta, né, não uhum. fica usando meia colorida, não combina. Então eles já entendem isso. Engraçado, né, como uma mente tão pequenininha, uma criança tão pequena já consegue entender certas coisas, Uhum. né, porque eles aprendem. A gente Sim, precisa ensinar essa parte, né, que faz é tão sim. importante também. Uhum. É ter certas roupas para certos lugares, né, roupa para sair, roupa pra ficar em casa, roupa pra ai, difícil falar roupa pra Pra roupa pra ir na missa, né, ter também sim, esse nós lugar temos isso de roupa de tem missa. Esses dias o meu cunhado veio aqui em casa, né, e aí as crianças queriam brincar com ele. Aí ele falou: "Não, só coloca o sapato, coloca esse daqui", que estava pertinho da porta ali. Daí uhum. o meu filho: "Não, titio, esse daí é sapato de missa". Não podia Então, colocar. não podia colocar pra brincar, ele sabe, Aham, né, eles sim. aprendem conforme a gente vai ensinando, né, então, Uhum, roupas adequadas pra cada situação, ele não vai colocar uma roupa de sair pra brincar, né. uhum, Mas também acho importante, por exemplo, meninos, né, eh, não ficar só de cueca, uhum. de não nem sem camisa, por exemplo, né, que é tão comum, né, Sim. ver criança A e menina não pode, mas o menino pode ficar é, sem camisa, é. não. Se vestir Uhum, apropriadamente, como se eu gosto de imaginar, né, pensar na situação de, por exemplo, se você tivesse um coleguinha da escola da criança, ou um amiguinho em casa junto, você vestiria o teu filho dessa forma, uhum, com essa visita também? uhum, uhum, Então, assim, não precisa ter uma visita, não precisa uma pessoa externa dentro da tua casa para você poder se vestir adequadamente. Se vista pelo teu bem, não para uhum. mostrar para os outros. Você não Sim. precisa provar para ninguém quem você se veste porque você sabe se vestir, né? Então, é isso que eu ensino aqui em casa, né? Eu acho muito importante também passar esses conceitos para eles. Uhum, Então, a gente está aqui falando, né, na prática de várias coisas, de como ensinar, né? E nisso tem dois caminhos, né? Esse caminho do exemplo e o caminho do diálogo. O exemplo, porque o exemplo arrasta, né? Quando a gente se veste bem, a criança copia, né? Uma mãe bem vestida, apropriadamente durante o dia, a criança vê, a filha vai querer se vestir igual. Né? uhum, Aquilo vai chamar atenção. Até porque quando você está apropriado para cada situação, você passa uma certa confiança do que uhum, você está fazendo, do jeito como você como você age, uhum, né? E nós que, por exemplo, ensinamos em casa. Eu fico só imaginando, ó, por que eu vou me vestir mal se eu sou uma professora? Eu tô aqui uhum. ensinando, passando informação, eu tô aqui junto com eles, eu não vou me vestir de qualquer jeito, mesmo estando em Sim. casa. Ou, por exemplo, bate uma pessoa, o correio na porta, como que eu vou estar vestida? E se Uhum, alguém do nada, já aconteceu várias vezes de pessoas virem e baterem visitas inesperadas. Então, você pensa nessa questão, né, de fazer para mostrar para os outros, mas uhum. antes de mais nada, nós precisamos ser o exemplos para os nossos filhos, né? Sim. Um pai precisa se vestir bem, ser modesto, né, na maneira como se conversa, como age com a esposa, porque os filhos vão enxergar nisso os próprios eles de adultos, né? Uhum. Eles vão replicar, querendo ou É, não, esse é. comportamento. A menina vai se comportar como a mãe se comporta, né, e o menino vai como o pai se comporta. Também Uhum, ele vê como a maneira que o pai trata ali a mãe, para uhum. futuramente tratar a própria esposa, né, é muito real.
E nisso tudo, né, o exemplo, mas também o diálogo, né? Nós precisamos conversar, deixar claro, ser abertos com Uhum, eles, né? Explicar as coisas, de saber dizer não para certas coisas, que nem eu falei ali da meia. Não, não, você não vai uhum, vestir com essa meia, fica feio. uhum. É ensinar o que é feio, o que é bonito. A criança, ela está em fase de aprendizado, né? Então Sim. tudo precisa ser dialogado, né? Sim, e até porque beleza importa muito, né, às vezes a gente deixa passar, mas a beleza ela importa, é Uhum, importante as crianças aprenderem isso desde cedo para identificar, isso é feio, isso é bonito, né. uhum, E o diálogo também, como que a gente pode inserir esse diálogo na vida dos nossos filhos, né, falar com eles, uhum, explicar e realmente não ter medo de falar não. Teve várias situações, assim, que já aconteceram, em casa e é normal acontecer, né, que as crianças vão ver você fazendo algo, elas vão querer fazer também, né. Por exemplo, teve uma vez que eu não me maqueio muito durante o dia, eu tenho o hábito de passar só um blush ali pra deixar a uhum, minha pele um pouco mais fingir que eu tomei um sol pra não ficar muito branca. Mas quando a gente vem gravar o podcast, né, eu dou uhum, uma maquiagem melhorzinha ali, e teve um dia que eu estava me arrumando pra vir aqui, aí a minha filha, chegou no banheiro, viu eu me maquiando e perguntou se ela podia passar, nem lembro o que que era, eu acho que era rímel, alguma coisa assim, uhum. e batom, enfim. Ela perguntou se ela também podia passar. Aí eu falei pra ela que não, que aquilo não era, pra ela e que Não quando ela era fosse mais apropriado. velha, ela iria passar. Aí ela até mencionou: "Ai, quando eu tiver quantos anos eu posso passar?" Aí eu inventei uma idade, falei assim: "Ah, 14. 14 você pode começar a passar." E pronto, né, a gente Aham, não precisa falar sim sempre para os nossos filhos, mesmo que algumas coisas pareçam inocentes, assim, nesse uhum, caso, né, passar uma maquiagem ou uhum. talvez a menina querer pintar a unha, mas assim, precisa mesmo, né. Eu Sim. acredito que eles vão às vezes também é até uma necessidade nossa, né, de querer compartilhar algo com os nossos filhos, então, por exemplo, eu vou fazer a unha num salão de cabeleireiro, quero levar minha filha junto, ela também quer pintar a unha, mas eu acho que vai ter tempo pra isso, né, a gente não Uhum, precisa apressar as coisas, como a gente já falou aqui. Vai ter o tempo certo, você vai poder ter um tempo também pra curtir com a sua filha, né, quando ela for mais velha, essa questão de, dividir maquiagem, sim, cada pintar a coisa unha juntos, cada fase no seu tempo dia de certo, né. beleza, né, então Uhum, assim, não ter medo de falar não e explicar o porquê: "Ó, isso agora não é pra você, isso agora uhum, não é pra sua idade, você precisa ser um pouco mais velha pra poder fazer tal coisa". sim. Eu acho que, assim, falar frases, facilita bastante, né, Uhum, falar as mesmas frases para as crianças, porque elas vão memorizando aquilo, uhum, né. Frases como a "nesta casa não se grita", nesta casa uhum, da mesma forma a gente pode falar também, né, "o seu corpo é precioso", uhum, né, "o seu corpo Deus te fez assim, você é única, você é uhum, preciosa, o nosso corpo é nosso templo sagrado, então nós precisamos cuidar". Frases como essas, sim, ajudam a criança que não tem a razão ainda, né, uhum, em pleno funcionamento ali, mas ela vai memorizando aquilo pra chegar uhum. a um certo ponto que ela vai saber o Sim, que é. é, Uhum. né. É falar, né, eu uso muito lá em casa da privacidade, né, essa minha Uhum, privacidade, essa isso é privado, né, o seu uhum, corpo é privado, então, é bom realmente usar isso, né, pra criança entender, porque quando minha filha vai no banheiro, por exemplo, ela já sabe, é privado, então ninguém pode ver, uhum. né, tá ali o seu momento de privacidade, isso é seu. Associa o conceito Uhum, da uhum. a palavra com o conceito, né, então fica Sim, mais fácil, né, toda vez que ela escutar privacidade, ela é, sabe o que que é pra fazer, sim, né. sim. E continuando então trazendo mais dicas, né, práticas para o dia a dia, né, de como ensinar, né, essa modéstia para as crianças, eh, dava para citarmos algumas situações e Uhum, ambientes, digamos, uhum, né, por exemplo, no banheiro, né, tem certas coisas que podemos ensinar para eles, né, como por exemplo, evitar banho conjuntos, né, mesmo que uhum. seja com irmãos, com primos. "Ah, é criança pequena", entendemos, né, É, obviamente não tem nenhuma malícia numa criança, mas é um hábito, e uhum. hábitos se criam desde pequenininhos, né. Sim, é. Então, ter esse hábito, né, de tomar banho separadamente dá mais trabalho, tudo dá trabalho, né. Tudo Uhum, na educação me diz uhum. uma coisa que não dá trabalho, É, né, tudo dá trabalho. Mas se formos escolher o caminho do conforto, as coisas desandam, né, então sim, a é. gente tem que tomar decisões pelo fato de serem O as que não coisas é tão melhores. conveniente, né, mas é o É, certo a é o fazer. certo a se fazer. Essa questão do banho foi pra mim também logo, né, que, eu comecei a pensar sobre questão da modéstia, da pureza, foi uma coisa pra mim que eu a primeiro
momento quando eu vi isso, eu pensei: "Nossa, né, mas que besteira isso, não tem nada Uhum, demais você tá ali, tomar um banho, a criança tá, né, dividindo o banheiro", ou até mesmo eu com a minha filha, quando ela uhum, era menorzinha, mas depois que eu realmente parei pra pensar, eu falei: "Não, não, né, não funciona assim, não é pra funcionar assim", porque é exatamente por isso, se você tá ensinando a criança na privacidade, você tem que ensinar o pacote completo, né. Se uhum. você tá ensinando o seu corpo é privado, pra, por exemplo, lá na frente, você prevenir um abuso, né, você não expor a sua criança em situações abusivas, que talvez possa acontecer, então uma das coisas pra você prevenir é você ensinar que o corpo da sua criança é privado e que ninguém pode ver, ninguém Sim. tem acesso a ele. E pra isso você tem que fazer na vida real, É você um tem que conjunto mostrar. de coisas, né, Uhum. porque às vezes eu vejo muitos pais perdidos nesse âmbito de educação, porque acham que: "Ah, só vou ensinar uma musiquinha aqui sobre privacidade e É, pronto". é. Mas não é assim, o ser humano é muito complexo, né, então Uhum, por isso que a gente faz, né, tudo isso a gente explica ali essa questão e a gente faz isso na prática, né, todas essas coisas que comentamos aqui no uhum. podcast, porque é tudo um conjunto de coisas, é o hábito que criamos com as crianças, é a maneira como nós nos vestimos, é a maneira como eles se vestem, é tanta coisa Sim, é, envolvida e não é só falar: "Ah, isso daqui", é. Ler um não livrinho ali, ou né. só ler um livro antes de dormir sobre isso, não, é muito Uhum. profundo, né. É, a En criança tem que viver, né, tem que uhum, vivenciar e viver aquilo e ver que aquilo é real e que esse é o jeito de fazer, sim, né. E na prática, né, questão do banho, então banhos separados, cada uhum. um tem o seu banho no seu momento ali no Uhum. banheiro. Mesmo que são pequenas, né, tomar banho separadamente, mesmo com os pais, né, que Uhum. não tem malícia nenhuma, gente, mas, né, É, aquele negócio do hábito, né, ensinar a é. criança a tomar Cada banho. um tem o seu banho no O seu banho, momento, eu é. não sei pra você, mas o banho é tão prático, eu Uhum, sou muito prática no banho, assim, não uhum. tem muito de brinquedo, é É. banho, banho é banho, se é pra brincar, depois é numa piscininha, cada Uhum. situação, ensinar a situação certa. Tá no banho, você não vai ficar ali brincando com a criança, pra que tomar banho junto? O banho é pra É, ensinar a é. criança. Então se você tá lá ensinando a criança, enxágua aqui, esfrega aqui, e pronto, Uhum. pum. Tem que ser rápido, até Sim, porque, né, vamos salvar o mundo, vamos guardar sim. água, E não ainda vamos mais se você tem economizar. várias crianças, né, não tem como você ficar ali dando cada hora, meia hora brincadeira pra cada criança, né, você É, quer fazer uma né. coisa, a rotina da noite ali, né. Exato, tem que ser uma Uhum, coisa meio bem rápida e uhum, prática, né, nessa questão de uhum. banho. Banho é banho, é. E também fechar a porta, né, Uhum. porque vai no banheiro, faz as necessidades ali, e tem muito disso, né, de esquecer o banheiro, então ensinar essas Sim. coisinhas, né, de fechar a porta, né, Uhum. privacidade. E aí quando vai para os outros cômodos, por exemplo, vai para o quarto, né, na questão de Trocar de roupa, de trocar roupa. de roupa, Uhum. né. Trocar de roupa também sempre, né, num ambiente, assim, fechado, por exemplo, no quarto. Uhum. A criança troca ali, depois ela sai, né. Eu lembro com o meu primeiro filho, quando isso tudo não era tão claro na minha cabeça, Uhum. né. E primeiro filho, né, você tá aprendendo tantas coisas ali, mas, eu ia na casa de amigos e tal, trocava rapidinho ali, conversando ainda, ao mesmo tempo que Sim. conversava, trocava ali a Uhum. criança, colocava ou às vezes estava tarde, né, vamos só trocar de roupa aqui, colocar o pijama para ir Sim. para casa dormir. E todo Trocava na mundo frente, todo vendo, mundo é. olhando. Tudo bem que é uma criança, mas por que não colocar num outro quarto já para Sim. você começar a ter É. esse hábito de trocar a criança em outro cômodo, mas para a criança também saber, então Sim. tudo E isso é um imagina a contexto, sensação né. da criança sendo exposta ali, né, "Ai, eu tô aqui, tá todo mundo em volta, minha mãe tá tirando minha roupa, tá todo mundo me olhando e eu tô me trocando", e a criança, Vai algum crescer achando momento, que é normal. achando que é normal, "Vou tirar Uhum, minha roupa na frente de todo mundo e tá tudo certo, é uhum. normal". Então, é, exatamente, levar a criança separada, né, pra algum lugar, exatamente, se tem gente em casa, É isso mesmo, né, sem exposições desnecessárias na frente de de é, pessoas. é, E dentro de casa mesmo, né, na maneira como ficar dentro de casa, né. Meninos, não ficar andando de cueca, de é, bermuda, sem camisa, né, não é. deixar ficar Sem correndo camisa, pela sem casa sem calça, roupa, ou sem, é. Ter só de toda essa estrutura também, né, mesmo sim. entre irmãos ali já é bom Ou até ter essa bebê só de estrutura. fralda, eu Uhum. acho, assim, tem tanta roupinha linda de bebê É, e a fase de bebê passa tão rápido. é. Tem roupas que eu nem cheguei a vestir, né, porque vestir na bebê, Uhum, porque eles crescem uhum, muito rápido, uhum, então, por que deixar uma bebezinha só de fralda andando pela uhum, casa, uhum. sabe? Suja, suja, mas, não tem necessidade, É. sabe?
E calor, né, as Né, às pessoas vezes tá podem calor. pensar: "Ah, tá calor", ou "Não vamos vai sujar rapidinho", mas isso tudo é aquela, né, a comodidade, né, que é Uhum. que a gente comentou, né, se for Sim, escolher pelo é. conforto, a gente não faria nada disso, né, a gente não estaria nem fazendo esse podcast 11 horas Exato, da noite, né. Então a gente exato. faz as coisas porque é o certo a se fazer, né, Uhum, porque é o bom, porque enfim, a gente tá aqui falando dentro de casa, mas como também quando se sai, né, por exemplo, na praia, uhum. que é um lugar, né, tão Sim, comum é. de ficar exposto, né. Uhum. Quais são as tuas dicas? Eu acho hoje em dia, eu acho muito estranho deixar a criança, na praia exposta, assim, né, Uhum, principalmente menina, porque a gente sabe que tem pessoas que estão ali por maldade, né, uhum, então eu não consigo mais deixar a minha filha, eh por exemplo, de maiô, ela só usa maiô, nunca usa o biquíni, até porque ela tem 4 anos, né, então uhum, não tinha nem por que colocar um bebezinho de biquíni. Mas hoje mesmo o maiô, eu não consigo deixar ela só de maiô, sem os shortinhos, sabe, uhum, sem os shortinhos pra, né, ser mais compridinho ali, eu não consigo, eu só pensar, né, que pessoas podem estar olhando ela, enfim, isso já me dá uma agonia, assim, então é sempre de maiô com shorts, uhum. nunca, né, ficar sem jamais, assim, sem camisa, sem Sim, blusa, sabe, sim. não, isso nunca aconteceu e não, e se trocar também, né, se você a criança tá molhada, se tiver um banheiro, você vai até o banheiro, né, se Uhum, tiver um banheiro próximo, você vai até o banheiro, acho que isso é mais fácil no Brasil. sim. As praias daqui geralmente não tem nada, né. Não, mas olha que tem algumas que tem, hein. Ah, sim, nessas praias mais isoladas, né, mas eu Uhum. acho que nas praias mais comuns tem, né, É, tem tem, os públicos lá, né. tem uns banheiros, aqueles de cabininha, assim, né, como Aham, fala banheiro químico, eu acho, sim, né, que tem aqui bastante, mas então, se tiver banheiro, aquela coisa do sim. comodismo, levanta e vai até o banheiro, vai até o Aham. banheiro se trocar, se não tiver, dá uma enrolada, né, ali na toalha, às vezes o Coloca que troca aconteça, na toalha. eu troco na Eu troco toalha na ou toalha. então eu levo para o carro e dou um jeito de trocar no carro, já Uhum. aconteceu, situações assim, enfim, mas, né, Aqui tem aqueles roupãozinho, né, que você coloca e é, é aberto de lado, é, sabe, que eu acho aham, tão legal aquele é, eu nunca tinha visto no Brasil, mas é tão prático, né. sim, é. Eu acho super fácil de trocar os meninos dessa forma, né, É, esse funciona bem. enrolar bem ali. Aham, sim, esse Mas eu funciona também bem. eu concordo, concordo. E meninos também, né, eu tenho para os meninos sempre aquele maiô completo, como é que se chama aquele Ah, de aquele surf, que assim? Que não é sleeve, que é assim, de mas eu vou colocar a foto depois ali uhum, na uhum. tela para as pessoas verem, mas Que é tipo tu lembra o um nome? surto, né. Hashes. Acho que chama hashes, né? Hashes? Hashes, é, em É, inglês. eu vou Não dar sei, uma né? Em português eu é não hash. sei também no Brasil como é que é o nome. É que É, tem proteção de E isso que é o contra bom, você. eles também já vêm com proteção solar, é, pra não é, porque para não ficar tendo que ficar passando sim, protetor é. solar nas crianças, assim, É eles que o já verão é vêm muito quente, né. é, Uhum, já vêm protegidos. E uhum. mesmo no quintal de casa, não precisa nem ir na praia, Sim, né, vai é. brincar com a mangueira, eu não deixo eles sem Eu também roupa. não, é. Tem a Vai brincar piscininha lá ali no na quintal, água é sempre os 2 com sim, maiô. sim, eu também. Uhum, Ah, agora, sabe o que mais que dava pra gente trazer na prática aqui uhum. pra passar para as pessoas? Que daí já foge já dos ambientes, né, mas é a questão das fotos, né, porque Sim. isso também faz parte, né. Internet, né. Internet, grupos de WhatsApp, Uhum. enfim, né. A criança sendo exposta Sim, é. pelo mundo, sendo que a gente nem sabe aonde vai parar essas Sim, fotos. é. Cuidar com essas fotos, né, as poses que as crianças fazem, as meninas, por exemplo, né, aquelas poses É. de É primeiro que ladinho. jamais tira foto da criança sem roupa, Não, jamais é, tire, jamais poste, jamais porque mande. foto vai ficar É, vai ficar. Bater vai. uma E foto outra vai também, a ficar. criança vendo você, né, com o celular na cara dela, tirando foto quando ela tá, né, sem roupa, é Uhum, estranho, é né. estranho. Mas poses também, né, Poses, é. mandar a criança fazer uma pose Sim, sensualizando, uhum, dancinha, filmar, né, fazendo dancinhas também, que hoje tem muito disso, a gente vê muito disso. Infelizmente, é até triste ver, né, uma criança ali novinha com uma roupa curta, fazendo uma dancinha com uma música de uma letra sim, péssima, né. exatamente. Que falando em música, na verdade, isso também. O cuidado com as músicas, né, com essas coreografias, com tudo que entra pelos ouvidinhos preciosos dessas Uhum, crianças, né, porque isso faz parte da sim. modéstia, né, cuidar com o ambiente também, né. Uhum, é.
É muito importante, né. E é isso que a gente quis trazer aqui, né, a gente falou um pouco sobre a modéstia, o que que é a modéstia, o que que a Uhum. gente faz na nossa casa, trouxemos dicas de como, né, as pessoas podem olhar melhor para isso, colocar em prática e tá ali, sendo parte, né, da preservação da inocência da criança, da infância, né, Uhum. preservando a pureza para que a criança continue sendo criança. E acho que a gente pode encerrar aqui, né, depois para quem Uhum. ouviu a gente, pode comentar se gostou, se foi um assunto que Sim. gostou, se sabia já disso, né, ou se foi novidade. E curte, né, se inscreva no Se canal, inscreva no canal, curte. compartilhe com alguma mãe, né, que nunca escutou falar sobre Uhum, isso ou que nunca parou para pensar, né, sobre uhum. esse assunto. E esperamos ter ajudado, né, de alguma forma. E nos vemos no próximo episódio. É isso, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, obrigada. No